Olá pessoal, para a gente encerrar por enquanto o ciclo de aulas sobre esse tópico aqui do nosso conteúdo programático de conhecimentos gerais, nós iremos resolver algumas questões sobre o que nós exploramos nas últimas duas aulas, sobre biomas, tá certo? Lembrando, ainda estamos aqui ainda, no tópico 3, aspectos geográficos de maneira específica. E aqui nós efetivamente nos deparamos com questões que foram realizadas pela URCA-SEV. Eu trouxe aqui 3 questões sobre o tema bioma em especial. Só para vocês terem uma noção, essa questão aqui caiu no último concurso agora feito lá em Vaza Alegre, na Prefeitura de Vaza Alegre, realizado pela URCA em 2024. E aqui, o que é que nós temos? Eu falei meio que por alto nas aulas sobre esse assunto. Geralmente, como é que a questão se comporta aqui, quando cai bioma? Vem um texto, digamos, a pergunta e o enunciado, e aí, aqui tem meio que uma definição. E as alternativas, eles colocam os nomes dos biomas, ou não. Tem um desses aqui que não é nome de bioma, mas coloca para confundir o candidato, tá certo? Então vamos lá ler aqui e vamos sublinhar algumas características, algumas expressões, alguns termos, alguns conceitos que são importantes. Caracteriza-se pela baixa amplitude térmica. Baixa, nós vimos isso nas aulas. Quem prestou atenção, tem lá um bioma, tá certo? Que se encaixa perfeitamente nessa primeira expressão aqui, baixa amplitude térmica. Eu também expliquei o que era o conceito de amplitude térmica. E pelas chuvas de convecção, é outra coisa bem característica também de um bioma brasileiro. Um processo contínuo de evapotranspiração. Eu também expliquei isso aqui numa aula, esse conceito. Então, assim, e a ascensão do ar úmido. Resfriamento nas altitudes mais elevadas, condensação e precipitação, que seria a chuva, nesse caso aqui, em forma de chuva. Aqui nós temos várias características, vários elementos que confluem, que vão ao encontro de um bioma. Então, qual é o bioma que tem baixa amplitude térmica e pelas chuvas de convecção, um processo contínuo de evapotranspiração? Foi o primeiro bioma que nós exploramos na aula anterior, na antepenúltima aula, que é justamente a Amazônia. Eles nem colocaram aqui bioma amazônico, colocaram Amazônia. Mas essas são características, olha o comando aqui muito direto e muito simples. Aqui é aquele que te pergunta que apareceu na hora, você tem que identificar, e ganhar uma questão como essa. Todas as características que estão aqui, tá certo? Confluem e vão diretamente para o bioma amazônico ou floresta amazônica. Beleza? Nessa outra questão aqui, do concurso de Mauriti no ano de 2018. Então veja só como esse tema ele é recorrente, tá certo? Veja só como esse tema ele é recorrente. Aqui nós temos atingindo em sua área contínua os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Se você fizer a localização naquele mapa que eu mostrei lá e conhecer razoavelmente alguns desses estados e conseguir fazer aquela localização espacial que eu trouxe naquele mapa, onde tem os biomas, você já mataria de cara aqui. Outra informação, é o segundo maior bioma da América do Sul. Eu também falei isso na aula, tá certo? Eu falei isso na antepenúltima aula. Qual é o segundo maior bioma da América do Sul e do Brasil? E dos mais importantes do Brasil. Marque a alternativa correta sobre o nome recebe esse bioma. Qual será?
Tem aqui a presença, abrange esses estados e é o segundo maior da América do Sul. Só perde, é claro, para o bioma amazônico, tá certo? E é um dos mais importantes do Brasil. É o Cerrado. Letra C aqui seria a alternativa adequada, correta. Então vejam o comportamento dessas duas questões de concurso elaboradas pela SEV. No enunciado tem o que seria a caracterização do bioma e as alternativas aqui vão aparecer o nome dos biomas, para você dizer qual é. Veja só aqui uma questão agora do vestibular da URCA, que quem elabora também é a URCA-SEV, a Comissão Executiva do Vestibular, que elaboram as provas tanto do vestibular da URCA como também dos concursos, tá certo? É o mesmo comportamento. E é uma questão de 2023, ó, do vestibular de 2023, é uma questão, portanto, bastante recente. A vegetação é considerada espelho do clima. Eu até falei isso, só que em outros termos durante as aulas. Eu falei que o clima é quem determina, tá certo? Está dizendo basicamente isso, que a vegetação é considerada espelho do clima. Ela reflete o que é o clima, tá certo? De modo que é entendida como a síntese fitogeográfica e fisionômica e de sua composição florística, resultantes de causas controladas, climáticas, geomorfológicas e hidrológicas. Aqui é uma citação de um autor, Almeida, 2015, página 77. Aí eu comando agora, direto. No que se refere ao domínio fitogeográfico, ele colocou aqui domínio fitogeográfico, mas tem uma relação também direta com o bioma. Das caatingas, né? É possível afirmar o quê? A Caatinga é uma área extremamente pobre, foi uma das últimas coisas que eu falei no vídeo anterior, na aula anterior, que geralmente quando você olha para a Caatinga, chuvas irregulares, escassas, solo raso, pedregoso, vegetação ressequida, você tende a achar que essa área é pobre, só que ela não é pobre, ela é muito diversa, é muito diversificada e muito rica também, tanto em fauna como em flora. Isso daqui é uma pegadinha medonha, tá certo? Ele já colocou aqui na primeira porque é uma pegadinha maldita. Letra B, não possui nenhum registro de espécie endêmica, ou seja, que só podem ser observadas na Caatinga? Não, é claro que sim. É claro que tem registros, né, de espécies endêmicas, ou seja, aquelas espécies que só se desenvolvem aqui na região do bioma Caatinga. Letra C, se desenvolve em climas predominantemente úmidos e superúmidos? Não. Essa não é uma característica do clima, por exemplo, do nosso clima, né? Então, o nosso clima, em que nós abordamos na aula anterior, falando do bioma Caatinga, a gente viu que é um clima que é seco, maior parte do ano, que tem uma baixa umidade, tá certo? Letra D. Então, não é a C também. Letra D. Desenvolveu uma série de adaptações ecológicas, tais como a perda da folha ao longo da estiagem e, em alguns casos, a transformação de folhas em espinhos. Tudo indica que é essa letra D. Mas vamos para E. A vegetação predominantemente é de grande porte, com folhas largas e perenes. Não, não são folhas perenes, são caducifólias. Elas caem durante a maior parte do tempo, inclusive quando não está chovendo. Então, é a letra D aqui e não tem a menor escapatória. Tá certo? Então é isso aí. Valeu e até uma próxima.